Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu espero que todos vocês estejam gostando, né, das nossas aulinhas básicas, bem curtinhas, bem objetivas, né, para vocês. Então, deixem lá no final de cada vídeo lá seu comentário, um feedback aí pra prof, pra gente saber se eu preciso melhorar em alguma coisa, tá bom? Então vamos lá iniciar nossa sétima aula falando essa semana do que? De medicação, né? Então vamos falar agora das vias de administração. Vocês já estão no técnico, né? Então sabem, ai, prof, eu já sei. Precisa falar de novo? É só para reforçar que quando vocês estão no estágio, mesmo que vocês tenham aprendido no laboratório da escola, qualquer coisa assim, o professor no estágio reforça algumas dos procedimentos, né? Alguns dos aprendizados anteriores, tá? Então vamos lá. A via oral, a mais comum, que é administrar a medicação pela boca do paciente, né? E ele deve ser absorvido lá no estômago, tá? Então, a maioria das medicações, algumas das medicações que a gente ingere, o paciente ingere pela boca, elas são absorvidas lá no estômago e algumas lá no intestino, tá bom? Então, normalmente, lembra que eu falei na outra aula que aquelas as cápsulas, né, que tem aquele invólucro que a gente abre, normalmente aquilo é digerido lá no estômago, tá bom? Algumas reações podem aparecer, a gente já tomou medicação via oral, sabemos que podemos ter náuseas, né, e vômitos também. Vamos falar das vias injetáveis, né, que é um medicamento que é administrado pela pele ou pela mucosa ou por meio de agulhas ou catéteres, né? Essa medicação não passa pelo estômago, ela vai ser absorvida diretamente, creio eu, que no intestino, tá bom? Não vai passar ali pelo sistema digestório, tá? É claro que o tempo de ação das medicações injetáveis é superior às veiosas, às tópicas, né? Então, por isso que a importância de se administrar uma medicação injetável é muito maior do que uma VO, tá bom? Vamos falar das subcutâneas, né? É a via de escolha de medicação que não deve ser rapidamente absorvidas, né? Normalmente, qual medicação que a gente faz? Ou é uma heparina, né, um anticoagulante, que a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente, ou insulina, né, a subcutânea. Então, a gente faz lá aquela preguinha e tchum, a agulha é fininha, fininha, tá bom? Temos as intradérmicas, tá? Intradérmica, gente, a que eu conheço, que mais comum de ser utilizada, intradérmica, são as a BCG, tá bom? Até eu coloquei aqui uma fotinho, né? Que a BCG tem que fazer um curso para aplicar BCG lá nos bebês, tá bom? Nos bebês, as crianças, até mesmo adulto toma BCG, tá? Mas é mais comum lá nos bebezinhos, na maternidade. Então, precisa fazer um curso, tá? Então, você vê que o ângulo para aplicação é um ângulo de 15 graus. Eu não lembro se foi para vocês que eu ensinei. Eu acho que não, acho que foi para a turma de auxiliar, tá? Então, quando que eu sei o grau, né? Aqui é 0 graus, eu posso usar minha mão,
tá? Para lembrar, isso é só uma dica da prof, tá? Então, aqui é 0 graus, aqui é 30, aqui é 60, aqui é 90 e aqui é 180 graus, se eu não me engano é isso, tá? Então, o ângulo para aplicar uma BCG é 15 graus, você aplica a vacina e depois nesse lugar tem que formar umas bolhas, tá bom? É na face do antebraço. Esse aqui é o antebraço e esse aqui é o braço. Aqui é o braço e aqui é o antebraço. Então, a aplicação é aqui, tá bom? E, não, aqui no bebê, tá bom? Aqui é mais para fazer um testezinho. Então, como que faz o teste da sensibilidade, né? Coloca um ângulo, aí coloca o ângulo de 15 graus, aplica e espera formar uma bolinha, tá? Tem que formar uma bolinha ali. Isso é um curso para quem quiser, tá? Trabalhar lá em saúde pública, trabalhar no posto de saúde, vai aprender, tá? Então, aqui tá ensinando, né, a aplicação da intradérmica. Tem que fazer, geralmente é feito sem asepsia, por causa do álcool, que normalmente a pessoa coloca um monte de álcool, né? A substância injetável deve formar uma pequena pápula na pele, uma bolinha, e a penetração da agulha não vai passar de 2 centímetros, bem que a agulha é fininha também, tá? Somente o bisel dela. Vamos falar das IEMs, tá? As IEMs, eu acho que vocês aplicaram bastante injeção no bumbum, então nós temos lá o quadrante que deve ser feito. A IEM é a administração de medicação intramuscular, né? E é de via rápida, de ação rápida também. E a gente faz lá o quadrantezinho no bumbum e aplicamos a injeção. Só ali? Não. Nós aplicamos IM no quadrante do dorso do glúteo, no ventre do músculo, gente, o ventre do músculo, que é um pouquinho mais pro meiozinho ali, a gente tem que avaliar muito por causa do quê? Nervo ciático. O único e maior problema é o nervo ciático. Então, sempre é o dorso do músculo, o vasto lateral da coxa, tá bom? E para algumas vacinas, o músculo deltoide, tá? Algumas vacinas, externo do glúteo, dorso do glúteo, bem ali para fora, né? Porque se você aplica no meio do bumbum, ó quem aparece lá, né? O nervo ciático. Como a agulha da intramuscular é comprida, então é meio perigoso, né? Vamos falar da via intravenosa e endovenosa, né? Que é direto na veia. Aplicação em qualquer veia que seja segura, tá? As de melhor escolha são a basílica, a cefálica, a radial, a ulnar e o dorso da mão. Claro que tem situações em que você pode não encontrar em nenhum desses lugares, você pode encontrar com certeza, a gente precisa saber da anatomia, né? Claro que uma veia visível é sempre melhor do que uma que não é, mas vocês precisam muito treinar esse negócio de sentir a veia ou ir pela anatomia, porque às vezes, gente, por exemplo, criança, vocês não sei se com o estágio de pediatria de vocês, mas eu tenho certeza que não tiveram a sorte, né, de poder pulsionar crianças. Então, a criança sempre basílica a gente encontra. É visível? Não. A gente vai por onde? Pela anatomia, tá bom? Então, as intravenosas sempre, ou endovenosas, sempre são um desafio, tá? Para o aluno, para o professor. E aí, gente, como eu quis colocar só para mérito de conhecimento, tá? Que é intracardíaco ou intraperitoneal,
tá? São 2 acessos que temos, 2 métodos de via de aplicação de medicação. A intracardíaca, gente, é o que a gente chama de catéter central, tá? Isso é feito no centro cirúrgico e só pelo médico, tá bom? É só para vocês saberem que existe. E a intraperitoneal é um catéter específico que vai no peritônio, direto lá no sistema renal, né? Para fazer o quê? A diálise, não a hemodiálise. Vai fazer a diálise peritoneal, tá bom? Mais pra frente, se a gente tiver oportunidade, eu vou falar lá de diálise e de hemodiálise, tá? Mas é só por via de conhecimento. E a gente tem a intratecal, né? Que é a punção lombar, que é para retirada de líquor ou a retirada de um ar que ficou ali na região na região ali cervical do paciente. Então temos a via intracecal. Quem faz? Só o médico, só para título de curiosidade de vocês, tá bom? Então, um beijo. Obrigado por terem acompanhado a aula. Deixem lá os comentários se estão gostando ou não. Deixa o seu like, né? Seu nome lá. Tá bom, crianças? Obrigado pela presença e até a próxima. Tchau!